Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bênçãos a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por esse tempo lindo que o Senhor nos dá de presente para Te ouvir a falar com cada um de nós, Senhor. Eu te peço, meu Deus, Tua ajuda, Tua intervenção para transmitir esta mensagem que o Senhor me entregou e que seja o Espírito Santo ministrando o coração de todos nós aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como já vocês perceberam, esse salmo fala muito a respeito da gratidão, né? E temos muitas passagens na Bíblia que falam para nós sobre isso. A gratidão, como disse ali na imagem, é a marca que distingue o cristão. É uma marca distintiva. No Evangelho de Lucas, nós vemos sabemos a história dos 10 leprosos, que eles estavam ali nas aforas da cidade. Jesus ia caminhando e andando para Jerusalém. Aí eles viram Jesus e de longe eles gritaram para Jesus: Jesus, nos ajuda. E o que fez Jesus? Jesus disse para eles: vão andando e se apresentam com os sacerdotes, porque essa era a costume, né? Enquanto eles iam andando, eles iam caminhando, eles foram curados, todos, os 10 foram curados. Mas um só deles voltou. Um só deles voltou para quê? Para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus. E ele voltou louvando o Senhor. Então Jesus perguntou para ele: oi, cadê? Não foram 10 que foram purificados? Aonde estão os outros 9? Somente um foi achado para dar louvor a Deus, para dar glória a Deus. E esse homem recebeu, então, não somente a cura da doença, senão também ele recebeu a salvação. Então, ele foi abençoado muito, muito mais do que os outros. E por quê? Porque ele foi grato. Ele se lembrou de Deus no momento da sua cura. Então, ali nesse versículo que eu vou ler só um trechinho no mais, diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Disse a palavra, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Não somente foi um só, era samaritano, nem sequer era judeu. Mas nós podemos ver nesse versículo a conexão que existe entre dar graças a Deus e louvar a Deus. Dar graças a Deus e dar glória a Deus. Tem uma conexão muito, muito grande ali. E, ao mesmo tempo, essa história nos mostra, mais do que o grande poder de Jesus Cristo para curar doenças, mostra a ingratidão de nós, seres humanos. Veja bem, o ênfase ali do escritor do Evangelho, de Lucas, ele não está fazendo ênfase no pecado, na cura das doenças, no poder de Deus para curar, mesmo que nós sabemos que o Senhor tem esse poder. Mas a ênfase parece na ingratidão de nós, seres humanos. A gente não gosta quando outras pessoas são ingratos conosco, não é? Mas nós muitas vezes somos ingratos. E não levamos isso assim muito a sério quando somos nós quem são ingratos. Mas a palavra de Deus, ela está cheia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de exortação de Deus para nós praticar a gratidão, para nós sermos gratos. Eu vou ler algumas passagens assim, pouquíssimas, mas tem muitas. Diz assim, essa aqui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Tudo o que fizeram, seja de palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. E o último que vou ler diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Isso é 1 de Tessalonicenses 5:18. Então, nós entendemos aqui que é a vontade de Deus que nós sejamos gratos. É isso que Deus quer para todos nós, que nós sejamos gratos. A gente precisa desenvolver o hábito da gratidão. É a única forma de nós poder combater o descontentamento, a reclamação, a murmuração. Até porque esse tipo de atitudes produzem em nós muitos pecados. A gente peca muito quando murmura. Mas não somente por isso. O Senhor tem essa vontade para nós, pede isso para nós, porque é a única forma de nós glorificarmos a Deus e de desfrutar de Deus. Como a gente vai desfrutar se está reclamando o tempo todo? Como a gente vai enxergar as bênçãos se a gente reclama ou murmura? Então, olha, eu até pesquisei um pouquinho a respeito da gratidão e os efeitos psicológicos que ela tem sobre nós. A gratidão é tão bom para nós que os benefícios dessa atitude foram demonstrados pela neurociência. Esse é um artigo de uma revista da Faculdade de Medicina da Universidade de Chile, mas tem muitos artigos a respeito. Disse assim, eu vou ler aqui um pouco. Estudos demonstraram que quando expressamos gratidão, o córtex pré-frontal do cérebro, ou seja, essa parte aqui da frente, passa por mudanças. E à medida que a gratidão se torna parte da nossa vida, as mudanças em nosso cérebro são duradouras. De modo que a gente é cada vez mais capaz de manter uma atitude de gratidão. Na medida que a gente pratica a gratidão, é mais fácil para nós agradecer. Faz parte da nossa vida diária, não? Então, disse esse estudo, a esse que eu estou me referindo, que a prática da gratidão nos leva a falar menos sobre emoções negativas, o que nos impede de sentir remorso, inveja, raiva e sentimentos semelhantes, frustração. Então, isso faz que pensemos menos sobre as coisas negativas do passado que nos prejudicaram, o que é típico da depressão. Não quer dizer que toda depressão é causada por isso, mas é muito comum. Esse artigo também diz que as pessoas gratas, elas sentem menos dor física. É incrível, né? Eles sentem menos estresse, sofrem menos insônia, têm um sistema imunológico mais forte, desenvolvem relacionamentos mais saudáveis e se desempenham melhor acadêmica e profissionalmente. Em conclusão, a gratidão pode melhorar sua saúde física e mental. E com razão, aí eu fico pensando, com razão, é a vontade de Deus para a minha vida que eu seja grato, é pelo meu bem. Ele não precisa minha gratidão, o Senhor não está ali esperando minha gratidão, mas é bem para mim, o Senhor, Ele quer que eu pratique isso pela minha própria saúde. Isso que ainda não temos falado das implicações espirituais, somente estou falando as implicações físicas, mentais, da gratidão. Agora vamos falar mais um pouquinho a respeito dessas implicações espirituais para cada um de nós. Como podemos, então, definir a gratidão? Vamos ver se isso aqui passa. Por que não está passando? Estou usando a de baixo, né? Não acontece só com você, pastor. Olha isso aí que eu achei também de um psicólogo americano. Não sei se você... Ai, não dá para enxergar aqui. Que pena. Mas eu consigo enxergar. Diz assim, ó. Não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Essa foi uma conclusão que chegou um psicólogo americano que não consigo enxergar o nome dele. Ah, vocês estão enxergando bem. Ele chegou a essa conclusão. Ou seja, ser gratos nos faz também mais felizes. Não é o contrário. Ah, a pessoa feliz é aquela que agradece. Não. A pessoa que agradece é mais feliz. Então, só falando dos termos da ciência. Não estamos ainda falando da palavra de Deus, né? Vamos tentar, então, dar uma definição o que é a gratidão.
Às vezes, assim, fica difícil definir certos termos, né? Então, eu gostei dessa definição. Eu acho simples, mas muito, muito completa ao mesmo tempo, de um teólogo de fala hispana. Eu gostei, tentei fazer a tradução o melhor possível. Vamos ver se deu certo essa tradução, né? Disse assim: a gratidão é a expressão de alegria de um coração que experimentou a bondade e a graça de Deus, reconhecendo que tudo de bom que aconteceu em sua vida foi providenciado pela mão de Deus. E, ao mesmo tempo, tudo de ruim que ele experimentou faz parte do plano sábio de Deus para moldar seu caráter de uma forma que outras circunstâncias não fariam. Gostou, Humberto? Eu gostei. Então, não são as coisas boas fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. Tem coisas ruins também, que o Senhor usa, porque só através dessa experiência, através dessa situação, a gente poderia alcançar, ser transformado. Lembremos que o Senhor tem um alvo para nós, e é nos fazer a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos muitas vezes caminhar por esse tipo de experiências para crescer. Então, até pelas coisas ruins a gente tem que agradecer, porque aprendemos muito através dele. Nos aproximamos muito a Deus através desse tipo de experiências. Então, vamos ver aqui. O primeiro que a gente pode aprender do salmista, eu acho maravilhoso, nos versos 1 e 2. Vou ler de novo. Só verso 1 e 2. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Até aí. Com quem o salmista está falando nesses versículos? Ele está falando com sua alma, ou seja, ele está falando consigo mesmo. Ele não está falando para outro. Olha, abençoe Deus, bendiga Deus. Ele está falando para si próprio. Alma minha, bendiga o Senhor. Ele está tendo uma conversação consigo mesmo. A gente não faz isso todos os dias. A gente fala muito conosco. De fato, somos as pessoas com quem mais nós conversamos. E temos uma conversa intensa ao longo do dia. O tempo todo a gente está pensando uma coisa, a gente está falando. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Olha, muitas vezes nosso estado de ânimo tem muito a ver com essa conversação interior que a gente tem, com esse diálogo que a gente tem. Tem muito a ver com o estado de ânimo e até com a forma como nós enxergamos as circunstâncias. Às vezes não é a própria circunstância que a gente está enxergando, a gente enxerga as coisas desde nossa perspectiva. Em outras palavras, o que você diz continuamente a si mesmo é o que determina como você reagirá às circunstâncias da vida e às emoções que surgem em torno dessas circunstâncias. Qual é o problema aqui? É que muitas vezes nós não estamos conscientes desse diálogo interior que temos o tempo todo. Não estamos conscientes dessa realidade. Muitas vezes, infelizmente, esse diálogo é de coisas negativas. Não vou dizer sempre, muitas vezes. A gente está pensando com certa ansiedade e preocupação a respeito do futuro. E se não dá certo isso, e se não consigo aquilo, e se não aqui, e se não lá. É isso que a gente muitas vezes está conversando. Então, o que o salmista está fazendo aqui? Ele está fazendo o contrário. Ele está tendo uma conversação para si mesmo, mas ele está indicando, dando uma ordem à sua alma, a si mesmo. Bendiga a minha o Senhor. Bendiga o Senhor. E aí ele diz depois, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, o que Davi está fazendo aqui é dizer: quero lembrar, quero trazer à memória todas as bênçãos de Deus para conseguir louvar Ele, para conseguir dar graças para Deus. Porque eu entendo aqui que, na medida que a gente agradece a Deus, a gente louva a Deus, na medida que a gente lembra as bênçãos, é muito, muito mais fácil dar glória a Deus. Quando a gente esquece as bênçãos,
que acontece? A gente fica em silêncio, calado, esqueci as bênçãos. Acho que era Agostinho, que ele falava assim, se você esquece, você fica calado, você ficará em silêncio, por esquecer as bênçãos. Mas essa não é um esquecimento de perda de memória momentânea, de amnésia. Não é isso que o salmista está se referindo quando ele fala com sua alma. É mais a não desvalorizar as bênçãos de Deus. Porque se a gente não valoriza algo, a gente dificilmente vai lembrar aquilo. Mas quanto mais valorizamos o que recebemos da mão de Deus, a gente consegue lembrar. Então, é um exercício de todos os dias que nós temos que praticar. Diz no livro de Deuteronômio, eu vou ler aqui também rapidinho. Eu estou no capítulo 8 de Deuteronômio, nos versículo 10 ao 14. Aqui temos uma advertência contra a ingratidão, uma advertência de Deus para seu povo. Vou ler. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, aqui vemos também que esse esquecimento está associado a orgulho. O Senhor disse assim, olha, lembra, na medida que você seja abençoado, não se esqueça do Senhor, seu Deus, quem foi quem providenciou, quem deu tudo para você. E não se encha seu coração de orgulho, achando que foi pela sua própria capacidade, seja inteligência, seja genialidade, força, responsabilidade, sei lá, pela beleza. Não, foi Deus. Tudo foi providenciado por Deus. E o Senhor lembra isso para seu povo nesse momento, e eu acho que todos os dias nós temos que nos lembrar também aqui. Então, esquecer as bênçãos de Deus é semelhante a esquecer a Deus. Passou? Outra coisa que nós temos que podemos aprender é que o salmista também é muito específico. Ele inicia fazendo uma lista. Ele disse a sua alma que não esqueça nenhuma das bênçãos. E aí ele começa a fazer essa lista. Então, nossa gratidão a Deus também deveria ser assim, o mais específica possível. Assim como o pastor fez no tempo de louvor, que ele disse uma frase de gratidão e deu a oportunidade para cada um que quiser de ser uma frase de gratidão. Então, cada um deu graças por um motivo, e outro, e outro, e outro, e outro. Nós temos que tentar ser específicos, porque não é a mesma coisa dizer graças, Senhor, por tudo, do que dizer graças, Senhor, e aí começa a fazer aquela lista, enumerar. Já pensou você ir na casa de um amigo? Talvez é uma pessoa não muito próxima com você, e receber um monte de atenção dessa pessoa, presentes, comida maravilhosa, atenção cuidadosa em cada detalhe. Aí você está com essa pessoa e quando já vai embora, só diz, obrigado por tudo. Já, assim. Tá bem, você agradeceu. Mas não é mais lindo, não é melhor dizer muito obrigado pela comida, estava muito saborosa. Muito obrigado por esse presente lindo que você me deu. Muito obrigado por o tempo que você dedicou para mim. Você se sente feliz, está lembrando todas essas bênçãos e, com certeza, a pessoa que teve essa atenção também vai sentir essa felicidade, né? Porque você conseguiu receber, compreender esse carinho que essa pessoa demonstrou. Agora, imagina
que essa pessoa que está tendo esse carinho tão grande com você é alguém a quem você feriu demais, alguém a quem você machucou, a quem você ofendeu. Imagina, é isso que o Senhor fez conosco. Nós ofendimos o Senhor, nós pecamos, nós fizemos de tudo errado. E o que faz o Senhor? Ele nos deu o perdão de todos os nossos pecados, e Ele derrama bênçãos em nossa vida. Não é isso? Então, que Deus nos ajude a cada dia a nos lembrarmos dessas bênçãos. Que o Senhor traga à nossa memória isso, e que isso faça parte de um exercício diário, a gratidão. Mudar esse hábito feio de reclamar por tudo. Que se faz frio, a gente reclama que faz frio, não é? Esse frio não aguento, não suporto esse frio. Que coisa horrível esse frio. Mas você tem um casaco, você tem um agasalho, você tem luvas, tem cachecol, tem gorro, tem uma casa onde pode se esquentar, pode tomar um caldinho, uma canjica tão gostosa que, né? Tanta coisa assim para aliviar esse frio. E que acontece nos dias de calor? Vamos ser sinceros conosco. Que calor insuportável. Não vejo a hora que chega o inverno. Não aguento esse calor. Não, vamos dar graças a Deus. Está quente, mas eu tenho uma geladeira e posso tomar água gelada. Está quente, mas eu tenho um teto que me cobre. Eu não estou na rua recebendo o sol o dia todo. Então, muitas vezes depende muito da nossa perspectiva para conseguir enxergar as bênçãos. Depende da perspectiva com que estamos olhando as coisas, as circunstâncias, para nós enxergar, então, uma bênção ali. Então, vamos a ir vendo, assim, cada um desses motivos. É só até o versículo 5, tem um monte de motivos aqui, mas não conseguiríamos falar tudo num dia só. Mas ele começa aqui, o salmista, ele diz, no versículo 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Aí, coloquei todas, então, os 5 motivos que eu consegui enxergar ali nesses versículos de 3 ao 5. Quem perdoa os nossos pecados? Somente Deus. Não tem mais alguém para poder perdoar pecado. Qual é o maior benefício que a gente recebeu de Deus? A bênção maior. Qual é? Eu acho que é precisamente o perdão dos pecados. Porque qual é o maior problema da humanidade? Não é o pecado também? Então, é muito, muito interessante que Davi não conhecia todo o plano redentor de Deus, como nós conhecemos hoje em dia, que temos nossa Bíblia, com o Antigo e Novo Testamento, e o Espírito Santo de Deus morando em nós. Ele não tinha todo esse livro completo. Ele não tinha esse nível de revelação, mas inspirado pelo Espírito Santo e pelas mesmas práticas sacerdotais da época, ele entendia que somente Deus poderia perdoar os pecados. Quanto mais nós. Quem de nós merecia que Jesus Cristo morresse? Só por cada um de nós. Ninguém. O que a gente merecia? Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é? Isso era que a gente merecia. Mas pela pura graça de Deus, a gente recebeu perdão. Nós somos livres do pecado, livres de toda condenação. Pela graça. Desde o início até o fim, é por graça. Somente. Então, graça vai além de um favor não merecido. Eu acho que vai muito além. É um favor quando eu merecia condenação. Eu merecia condenação, mas eu recebi pela graça o perdão de todos os meus pecados. O problema com o pecado é que nós não enxergamos ele assim tão grave quanto realmente é. Não é? E na medida que a gente vai se aproximando de Deus, lendo a palavra, o Espírito Santo vai transformando o nosso coração, que começamos a ter
mais sensibilidade ao pecado em nós. E a gente busca sempre se santificar. É obra total também do Espírito Santo, mas nós também fazemos um esforço para renunciar a muitas coisas, nos despir de muitas coisas. Mas lá fora, as pessoas reconhecem que esse é o maior dos seus problemas. Alguém reconhece isso, que não conhece Deus? Você pode sair, fazer uma enquete e perguntar: qual é o seu maior problema? Eu acho que a maior parte vai dizer: falta de dinheiro. Muitas pessoas irão dizer isso. Meu maior problema é a saúde, que não está muito boa. Meu maior problema é meu marido, que não está fazendo aquilo. Meu maior problema é meu filho, que está rebelde. Muitas coisas. Mas qual é o maior problema de verdade de todo mundo? É o pecado. Esse problema já foi resolvido. E Davi está agradecendo e está lembrando isso. Todos os dias nós temos que nos lembrar que somos pecadores perdoados, pecadores remidos. Já não há mais condenação. E isso é um motivo mais do que suficiente para a gente chegar aos pés de Deus, assim como chegou aquele leproso curado, e se ajoelhou, se prostrou, disse a palavra, e louvou a Deus e deu graças. Disse depois ali, no mesmo versículo, é Deus quem cura todas as suas doenças. Então, o cristão pode adoecer? Uma pessoa de fé pode adoecer? É lógico, né? É lógico. Se não fosse assim, não diria a palavra, é Deus quem cura todas as suas doenças. Se a gente não adoecesse, não precisaríamos de cura. Mas não somente isso. Toda vez que nós somos curados de qualquer coisa, quem é que faz a cura? Quem é? É a medicação. Não, é o doutor que é muito inteligente. É muito bom esse doutor. Tem muitos pacientes que curou. É a ciência? Não. É Deus. É Deus quem faz que meu corpo tenha uma reação favorável àquela medicação e eu seja curada. É Deus quem deu a provisão para eu poder comprar aquele medicamento se comprei. Então, muitas vezes a gente adoece e no lugar de agradecer a Deus porque tem os recursos para comprar a medicação, ou tem o UPA para receber a medicação de graça, a gente que faz? Reclama. Ai, horrível. É verdade, ninguém gosta de estar doente. Ninguém. Mas o Senhor quer que em todas as circunstâncias, isso está incluindo as doenças, porque todo é todo. O Senhor quer que eu seja grato. Eu não tenho dinheiro para comprar medicação, mas tenho alguém ali que, pela graça de Deus, chega e se aproxima de mim e me dá uma medicação. Ou tomo um chazinho e passa. Uma oração, muitas vezes, ajuda a aliviar uma doença, uma dor. Não se lembra que no início, as pesquisas dos psicólogos da neurociência dizem que as pessoas mais agradecidas, mais gratas, sentiam menos dor. Seu sistema imunológico era mais forte. Então, temos que agradecer. É somente Deus quem cura as nossas doenças. Mas o que acontece com aqueles crentes que são muito, muito fiéis, muito devotos, adoeceu de uma terrível doença, uma terrível enfermidade e partiu? O que acontece? Será se não foi grato? Será se ele não tinha suficiente fé no Senhor? Não. Foi a vontade de Deus. O Senhor Deus quem dá, é o Senhor Deus quem tira. Seja sempre o nome de Deus louvado, disse a palavra. E quem somos nós para achar que uma pessoa, por ter morrido de uma doença, não recebeu a cura? Se está em Cristo, está melhor que todos nós aqui. Está no descanso, nos braços do Senhor. Essa é a cura. É cura sempre. Por onde você busca enxergar, é cura. Mas o que acontece com essas pessoas que
passam a vida toda com esse tipo de doenças que são não lembro. Assim, que seu sistema imunológico vai se autodestruindo. Autoimune, obrigada. O que acontece? E então elas sofrem desde cedo até quem sabe quantos anos. É Deus quem dá a força para resistir também. Então sempre vai ser Deus. Toda a glória sempre vai ser para Deus. Outro motivo que nós enxergamos aqui, no versículo 4, é Deus quem resgata a sua vida da sepultura. Não sabemos assim exatamente a qual sepultura Davi estava se referindo com isso. Poderia ser as situações muito difíceis, angustiantes da sua vida nesse momento que ele talvez enxergava como um buraco. Ou poderia ser a sepultura da morte real e iria ser Deus quem iria depois dar uma nova vida para ele. A gente não sabe exatamente. Mas qualquer das duas, eu acho que é verdadeira. Não é? É o Senhor que nos resgata o tempo todo. É o Senhor que preserva a nossa vida o tempo todo. Nós não temos ideia de quantas vezes nós fomos libertos de um terrível acidente. A gente não faz ideia, mas sim sabemos que é Deus quem está preservando todos os dias a nossa vida. E que nós iremos morrer no dia que tenhamos que morrer, que o Senhor determinou. Então, quem preserva a nossa vida, quem resgata a nossa vida do buraco, da sepultura, é somente Deus. Depois temos outro. No versículo 4 também, disse: o coroa de bondade e compaixão e enche de bens a sua existência. Eu achei muito lindo quando Davi usa a palavra de coroa. O Senhor nos coroa de bondade e compaixão. Por quê? O que representa uma coroa? Uma coroa representa honra e dignidade. Então, Deus está nos otorgando essa honra e essa dignidade quando cuida de nós todos os dias, nos pequenos e nos grandes detalhes da nossa vida. É uma honra ser o filho de Deus. É uma honra ter o nosso nome escrito no livro da vida. É uma honra que o Rei dos Reis, o Criador do universo, cuida de mim. Ele cuida das aves, ele cuida da vegetação, mas ele cuida com especial carinho a cada um de nós. Se você é um filho de Deus, você tem esse cuidado de parte de Deus. Não é uma honra? E o Senhor enche de bens, disse Davi, a sua vida. É o Senhor. Existe uma bênção maior que ser cuidado, protegido, provido pelo Deus Todo-Poderoso, Criador de céu e terra. Não existe um privilégio maior. Não existe no mundo todo. E por último, disse aqui, por último desse estudo, mas você em casa, leia todo esse capítulo e enumere mais bênçãos que aparecem ali. Disse nesse mesmo versículo 5, de modo que sua juventude se renova como a águia. Então o cristão não envelhece. O cristão não fica velho, não é? Porque a gente está se renovando todos os dias, a gente não fica velho. Então, porque eu tenho cabelos brancos? Porque estou sentindo dores onde antes não sentia dores? Somente eu sou assim? Eu acho que depois dos 40 começam a aparecer umas dores bem estranhas. Mas não é isso, não é isso. Cristão, claro que envelhece, mas mesmo na velhice a gente vai dar fruto. Mesmo na velhice a gente vai glorificar Deus. A gente vai estar forte no Espírito. Eu vou ler aqui o que disse 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É isso que o salmista está se referindo. Estamos sendo renovados dia após dia. E disse também, essa é a última leitura que eu vou fazer, disse Isaías no capítulo 40, vou ler desde o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tudo isso é bênção de Deus. Então, para concluir, nós temos motivos, muitos motivos para agradecer a Deus. Só com esses ali, que enumeramos, já é mais do que suficiente para nós sermos gratos a Deus. Mesmo nas lutas mais terríveis. Você pode dizer, ela está dizendo isso porque não sabe o que eu estou passando agora. É provável, sim, que você esteja passando uma luta terrível que ninguém aqui conhece. Mas o Senhor conhece. Se você é um filho de Deus, você tem que ter certeza absoluta de que Deus está ali, do seu lado. Deus está sustentando você. Deus está segurando você. Deus está dando força a você. Como disse a canção, como disse a palavra, tem mais um na fornalha. Não estamos sozinhos. O Senhor nunca nos abandonou e nunca nos irá abandonar. É motivo mais do que suficiente. Talvez o Senhor está providenciando tudo isso porque Ele está construindo um cenário precioso, onde mais na frente, no futuro, você vai enxergar uma obra hermosa de Deus. Uma coisa lindíssima que Ele está fazendo na sua vida, mediante a qual você irá dar glória a Deus. E você será muito abençoado. Então, não murmure, não reclame, apenas agradeça. Faça esse exercício. Escreva os motivos todos os dias, desde a coisa mais pequenininha até a coisa maior de todas. Faça uma lista e você vai ver quão afortunado, abençoado, bem-aventurado, ditoso você é. Se você está em Cristo, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você tem o Espírito Santo morando em você. Você é membro da família de Deus. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Deus ama você e te dá uma vida abundante. Então, diga para si, ali, vamos dizer juntos? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Todo é todo, corpo, mente, espírito, alma, tudo. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida, cada dia. Pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Por nos aproximar a Ti. Por fazer a paz com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz. Era eu que merecia, mas o Senhor levou toda a minha culpa, toda a minha vergonha lá na cruz. Muito obrigado por ter curado cada uma das minhas doenças, não somente as físicas, doenças talvez das emoções, até espirituais, Senhor. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por me coroar cada dia dos Teus favores, dos Teus cuidados, por prover tudo que eu preciso, Senhor. Não tem nada que o Senhor tenha esquecido. Muito obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E eu sei, como disse o salmista, que todas as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus me seguirão todos os dias. E na casa de Deus eu habitarei para sempre. Em nome de Jesus. Amém.